Olá, amigos. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Aqui estamos iniciando mais um dia de estudos e orações para que possamos estar sempre em contato com a espiritualidade maior, para que possamos, através da oração, dos estudos do Evangelho de Jesus, possamos ter um equilíbrio emocional e paz interior que todos nós precisamos. Para iniciar os trabalhinhos de hoje, vamos fazer as nossas preces, louvando a Deus pela sua misericórdia, agradecendo pela vida e pedir a proteção, a misericórdia por todos nós, para que possamos, a cada dia que passe em nossas vidas, possamos desabrochar do nosso coração a compaixão e a piedade pelos sofrimentos alheios. Nós agradecemos, Senhor, louvamos a Tua criação e pedimos para que possamos passar com clareza esses ensinamentos preciosos, para que as vicissitudes da vida, as nossas tribulações, não sejam tão pesadas, e não serão, quando aumentamos a nossa fé em Deus, que é bom, é justo, é misericordioso, e que nada acontece sem a sua vontade. Então, Mestre Jesus, nos abençoe mais este nosso bate-papo desta manhã. Obrigado a todos aqueles que estudam conosco o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço os espíritos desencarnados que também nos inspiram, nos orientam e estão sempre procurando a nos trazer paz e conforto interior. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de estudar o Teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos, um bom dia a todos. E aqui estamos novamente no dia 2, segundo dia do ano de 2022, com muita alegria, com muita paz interior, com muita vontade de aumentar a nossa fé em Deus e crescer interiormente, rogando forças a Deus. E a nossa vontade e esforço para combater as nossas inferioridades, que impede de nós sermos felizes. E nós estamos aqui estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos comentar o item
Estamos comentando o item 21 desse capítulo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Os acidentes, as crianças ou jovens que desencarnam de uma hora para outra e muitas pessoas não entendem essas mortes prematuras. Mas estudando a doutrina espírita, a doutrina ditada pelos espíritos e codificada por Allan Kardec, nós sabemos que a nossa vida na presente reencarnação, no planeta Terra, estamos sob os desígnios de Deus. Ele é o comandante, ele é o Criador. É a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Então, quando nós deparamos com crianças novinhas que desencarnam, que morrem, trazendo dor para os pais pela falta da presença física, nós muitas vezes julgamos: como pode? Deus não é justo. Uma criança na tenra-idade, um jovem com uma vida pela frente, morrer, sendo que tem muitas pessoas idosas, maldosas, invejosas, más, ociosas e que não desencarnam. Então, olhando pela ótica da matéria, nós vamos dizer que Deus é injusto. Mas nós sabemos que Deus é o nosso Pai, é o Criador. Ele é bom, é justo, é misericordioso. E está sempre dando oportunidade, através das reencarnações sucessivas, a ressarcir débitos por infringir as leis divinas. Então, a doutrina dos Espíritos é a doutrina consoladora e esclarecedora. E, então, nós estamos aqui lendo, no item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, o subtítulo Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Então, é quando morre a criança, o jovem. E olhando pelo lado espiritual, estudando a doutrina espírita, nós vamos ver que Deus, que é o comandante, que é o Criador, ele é bom, é justo, é misericordioso. E nada acontece sem sua vontade. Então, precisamos sempre conversar com Deus, nosso Pai. E aprendemos com Jesus, conversando com Deus. No finalzinho do Pai Nosso, está lá a frase de Jesus: Pai,
seja feita a vossa vontade. É isso que nós precisamos sempre estar em contato com Deus e procurando praticar os ensinamentos de Jesus, nós vamos adquirir a paz interior que tanto queremos. Então, nós vamos dar continuidade a esta mensagem que foi psicografada por um médium na época, pelo espírito Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, onde nós lemos primeiro e segundo parágrafo. Agora nós vamos ler o segundo, o terceiro parágrafo, o terceiro e o quarto parágrafo. Só um instantinho, gente. Então vamos lá. O terceiro e quarto parágrafo do item 21. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então ele diz assim: crede-me, a morte é preferível, segundo o Espírito Sanson, 1863. Então ele fala: crede-me, a morte é preferível, considerando que nós somos espíritos mortais. Existe apenas a morte do corpo. Né? Então, crede-me, a morte preferível para a encarnação de 20 anos. A esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração da mãe, de uma mãe, e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. Então, nós não sabemos o que é melhor na nossa visão materialista. Por isso que temos que deixar na mão de Deus. Fala: Pai, seja feita a tua vontade. Como ele está falando, nós não sabemos quem é esse espírito aqui reencarnado. Deus sabe, Deus conhece e sabe das necessidades de cada um de seus filhos. Então, nós não sabemos se jovem, que ele diz aqui, se Deus permitir que ele continue vivendo, poderá trazer mais dissabores, mais aflições aos familiares e prejudicar ainda mais a sua evolução espiritual. Então, por isso que temos que sempre falar: Pai, seja feita a sua vontade. Olhar à nossa volta e, com muita fé em Deus, se estivermos revoltados, pedir perdão para Deus e sofrer resignado pela perda, que não é perda, nós
esse é força de expressão, perdi meu pai, perdi minha mãe. Considerando a imortalidade da alma, nós não perdemos nada. O espírito retornou para da onde ele veio, para o plano espiritual. Né? Então, ele diz, crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas. Parte o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, que morre cedo, a morte prematura, frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. Porque para o espírito a morte é libertação. Nosso espírito está preso aqui no corpo de carne. Então, a morte prematura, esse espírito falando aqui na mensagem, a morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. E que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Não é? Então, nós estamos aqui, moços, jovens, muitas vezes fazemos coisas que prejudicam o nosso corpo, ferem sentimentos alheios e estamos infringindo mais ainda as leis divinas e temos que ressarci-las. Então, é o que ele fala. A morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou de seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Então, Pai, mesmo chorando, seja feita a tua vontade. Porque a presença física não vamos ter mais, mas a presença espiritual sempre. Nós vamos sempre relacionarmos com os nossos queridos que partiram antes de nós para a erraticidade, para o plano espiritual. Erraticidade são as moradas que Jesus nos afirmou. Na casa do meu pai há muitas moradas. E essas moradas espirituais são moradas do espírito imortal, que Kardec denomina a erraticidade, espíritos errantes. Espírito errante não é aquele que errou. Espírito errante é quando está no plano espiritual, aguardando uma nova oportunidade de reencarnar em um corpo de carne, para continuar, através das vicissitudes da vida, as tribulações, o espírito crescer. Então, a morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. Estamos sob o comando de Deus. Não é útil mais ele permanecer na terra.
Então, isso que nos conforta, nos esclarece a doutrina dos Espíritos. E os livros básicos da doutrina espírita são os livros, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, a necessidade de nós aprimorar os nossos conhecimentos no tocante à nossa verdadeira morada, que é a morada do Espírito Imortal. Então, nos dá calma, nos dá segurança, estudando a doutrina espírita. E nós temos aí a coleção André Luiz, ditada pelo Espírito André Luiz ao médium Chico Xavier, que nos relata sobre as reencarnações, que nos relata sobre as várias moradas no plano espiritual. O primeiro livro das obras de André Luiz é O Nosso Lar, que tem o filme. E tem um livro que é mais detalhes. Então, se colocarmos no YouTube cursos espíritas, vai ter uma série, Federação Espírita. Aqui nós indicamos da região Terezinha Oliveira, cursos. Nós vamos ter vários cursos da Terezinha Oliveira, que é uma divulgadora da doutrina espírita, já desencarnada, e que trabalhou no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Muito estudiosa da vida de Jesus. Então, vale a pena, no YouTube, Terezinha Oliveira, uma grande estudiosa, conhecedora da doutrina espírita e divulgadora da doutrina espírita e da vida de Jesus. O parágrafo 1, 2, 3, parágrafo 4 agora. É uma horrível infelicidade. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. Vem de novo o nosso pensamento materialista. Nossa visão aqui como espírito encarnado. Nós não queremos que ninguém parta daqui, achando que é só aqui que existe. Morreu, acabou para os materialistas. Então, é uma horrível infelicidade. Dizeis que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? O Espírito falando. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que delas se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? É o que todos os pais almejam para os seus filhos, o poder, aproveitar a juventude, ter fortuna, ter poder, ter grandes posições na vida social. Esse é os sonhos dos pais, visando apenas a matéria. E nós já vemos aqui em capítulos anteriores que a felicidade não é desse mundo. Né? Então, continuando.
é uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que delas se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não pode se elevar acima da matéria. Se tivermos essa visão, nós estamos presos na matéria. Então temos que olhar por cima. Temos que cuidar, investir na vida do espírito imortal, procurando crescer materialmente, sim, pelo trabalho, mas sem o apego, sem querer subir mais 2, 3 degraus, sem o trabalho, pela ociosidade, pelas oportunidades que a vida oferece através da corrupção, de degradar a sua alma. Não é? Então, ele continua. É horrível, é uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós? Nós não sabemos o futuro, não sabemos qual a necessidade real, segundo a misericórdia de Deus para os seus filhos. Não é? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Quero, quero, quero. Mas será que o que eu quero é melhor para mim, para a minha família, para a sociedade? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura. Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra. Então, ele fala, contais, é uma pergunta, né? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera e que arrastais sobre a terra. Nós vamos pensar, não vamos deixar de pensar na vida futura e continuar com essas angústias, com esses sofrimentos e querendo apenas conquistar a fama material, o poder. Nós já vimos que a felicidade não é desse mundo. A felicidade completa não existe. Então, precisamos investir na nossa reforma moral. Então, pensai, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados. Uma escolha nossa.
Nós queremos estar com os homens de posição social com poder ou queremos estar rodeados de espíritos bem-aventurados? Não é? Então, é para nós refletirmos. Já lemos, então, o parágrafo 1, o 2, o 3 e o 4. Fica a lição de casa para nós refletirmos. E isso é pessoal. Por quanto tempo vou viver aqui na Terra? Ah, eu sou jovem, tem muito tempo. Quando eu ficar velho, eu vou cuidar dessa parte espiritual. Eu tenho que viver a vida. É o sonho de todo jovem. E sim, tem que aproveitar a fase da criança. Tem que aproveitar a fase do jovem. A maturidade, a velhice. Precisamos aproveitar todas as fases. Mas aproveitar essas fases tomando consciência, olhando por cima e confiando em Deus. E nós estamos vendo sobre as mortes prematuras. Não sabemos a hora da nossa volta para o plano espiritual. E se estamos ligados apenas à parte material, nós no plano espiritual vamos nos ver vivos e vamos estar em sofrimento porque aqueles bens que foram nossos não é mais. E o espírito fica incomodado, fica sofrendo, fica apegado às coisas materiais. Não se conforma de ter deixado as vestes carnais e planear para a vida liberta do espírito imortal, para galgar novos espaços, para aproveitar a bondade de Deus, a permissão dessa libertação do corpo de carne e libertar para trabalhar no plano espiritual, para estudar, para tomar novos conhecimentos e desapegar das coisas mundanas do mundo, que são passageiras. Então, o último parágrafo aqui, ele faz uma pergunta, né? Quem vos diz que ela, a vida, né, não poderia ser cheia de amarguras, as nossas reclamações, né? Contais, pois, por nada de esperança da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra, nós vamos não ter nada de esperança na vida futura e ficar aqui nos lamentando, sofrendo, tendo decepções. Então, é aí que nós temos que fazer a reflexão. A lição de casa de hoje. Pensais, pois, outra pergunta, pensais, pois, que vale mais uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? É uma opção minha. O que eu quero? Eu quero estar com paz interior. Eu quero conversar comigo
e ver que realmente ainda tenho muitos impulsos inferiores, tenho meu orgulho, o egoísmo, a vaidade, ainda desejo galgar as primeiras fileiras na sociedade. É um direito, é um livre-arbítrio do espírito aqui reencarnado. Mas, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando a doutrina espírita, é a doutrina da fé raciocinada, nós sabemos que não há efeito sem causa. Qualquer nossa ação, isso é a lei da física, qualquer ação existe uma reação. Então, vamos aproveitar esses conhecimentos que o Evangelho de Jesus nos orienta, nos chama a atenção para sermos mais ligados às coisas espirituais do que bater de frente através de polêmicas com os nossos semelhantes. Cada um sabe de que toda ação existe uma reação. Então, vamos rogar a Deus, nesse final do nosso estudo de hoje, para que possamos vibrar pela paz mundial, vibrar pela união das famílias, rogar a Deus para que possamos ser um combatente do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. E rogar a Deus para que possamos, do fundo do nosso coração, falar: Pai, seja feita a tua vontade. E não ficar de braços cruzados. Executar as nossas atividades materiais com amor, com carinho, batalhando para aprimorar os nossos conhecimentos de todas as áreas, aquelas que mais nós gostamos. Conhecimento. Investir em conhecimento é patrimônio que nós levamos para a eternidade. O conhecimento, as boas ações, são patrimônios nossos. As traças não corroem. Então, vamos pensar em tirar os nossos impulsos inferiores e procurar
exercitar para a prática do perdão, da gratidão, da indulgência e pedir com toda a força a Deus, Pai, que possamos ter força para amarmos uns aos outros. E assim, amigos, vamos agradecendo a Jesus por mais esse trabalho, esse estudo. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. 40 minutos de bate-papo. Desejo um bom dia a todos vocês e que possamos ter um dia de realizar as nossas atividades no bem, promovendo a paz, promovendo as pessoas e cuidar das nossas obrigações, procurando tomar decisões pensadas, raciocinadas, para não infringir as leis materiais, as leis morais. Um bom dia a todos. Fiquem com Deus. E amanhã estaremos aqui novamente para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Grande abraço a todos. Até amanhã.